Olá, vou falar um pouquinho sobre o escurecimento das águas lá em Bonito, né? Acho que nas últimas semanas aí foi bem explorado isso na mídia, assim, tem várias matérias que falam sobre isso, né? Mostrando algumas fotos de antes e depois e tal. Eu escolhi dois sites aqui que trazem essa notícia, né? De diferentes datas, mas eu peguei mais pelas imagens, assim, e pelo conteúdo, né? Que é interessante de observar. E vou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que é interessante porque fala muito sobre, né, degradação de cursos d'água, fala sobre importância de controle de cargas difusa, importância, né, do controle de mudanças no uso e ocupação do solo em bacias hidrográficas, então são assuntos interessantes de abordar. Então, tem aqui, né, uma reportagem do site O Eco, que nem é tão recente, mas eu acho que é interessante que ele traz, né, uma ilustraçãozinha com a água sendo escurecida. E aí tem outra matéria também do Globo aqui, que eu escolhi mais por essa imagem aqui, né, que mostra um pouquinho, né, esse antes e depois aqui. E aí, né, basicamente, né, o que, o que leva um curso d'água, né, que tem características naturais de ter águas tão cristalinas, num outro momento, né, tá assim, né, bem barrento, com essa coloração escura, é basicamente transporte de sedimento, né? E a gente, né, toda bacia, ela transporta sedimento nas chuvas. O que acontece é que quando a bacia está naturalizada, né, tá com suas características originais, ela pode fazer uma retenção desses sedimentos e pode ter menos produção de sedimento para o escoamento. Então, os solos expostos, eles carregam, né, nas chuvas acabam transportando, né, muito mais sedimento para os cursos da água, enquanto bacias, né, que têm seus solos protegidos por vegetação, elas estão menos sujeitas a esse carreamento de material. E além disso, tem uma questão geológica, né? Tem bacias que transportam mais material mesmo, porque é a característica do solo, né? De ser mais, né, mais passível de sofrer erosão, enquanto outras bacias estão menos sujeitas a isso. Então, né? Basicamente, né, se a gente pega uma bacia como essa, né, do Rio Bonito, que naturalmente ela tem uma condição, né, de uma água muito cristalina, e num outro momento a gente começa a observar esses fenômenos, né, de ter o rio, né, em muitas épocas com uma coloração mais barrenta, mais amarronzada, mostra, né, há um forte indício de uma modificação no uso e ocupação do solo na bacia contribuinte desse rio que está fazendo com que seja aportado mais sedimento para esse rio. E aí, juntando essa informação com, né, informações que a gente já tem, né, de olhar para a evolução do uso e ocupação do solo nessa bacia, a gente sabe que está tendo um processo de expansão agrícola, né, nessa bacia, e os solos, né, que antes tinham vegetação, estão sendo convertidos em pastagem, né, outros usos agrícolas. Então, isso é um fator de maior exposição, né, de aumento da vulnerabilidade desses solos a sofrer processos erosivos, a, né, ter transporte de sedimento pelas águas da chuva. Então, é natural que, né, aconteça isso nessas áreas que tem esse processo de mudança no uso e ocupação do solo. Então, né, sendo aí uma área tão importante do ponto de vista turístico, né, então a gente observa um conflito, né, pela água. Então a gente tem a água, né, sendo ali, né, desempenhando um papel importante no turismo da região, né, então é uma área que recebe muitos visitantes de dentro e de fora do país. E aí você convertendo as áreas, né, dentro da bacia para outros usos, permitindo esses outros usos, você começa a ter o uso desse curso d'água para, né, diluição desse material que está vindo carreado com as chuvas. Então, né, é uma questão de gestão aí da bacia hidrográfica, né? Então, se a gente tem um uso tão importante turístico, a gente tem que proteger mais a bacia hidrográfica para que esse rio continue
desempenhando sua função lá, né, que é tão importante de ficar, né, bonito e ser usado como elemento turístico. Mas para além disso, né, obviamente, a gente tem uma função ecológica do rio que é primordial, né, que é de sustentar a vida aquática que tem ali. E, obviamente, quando um rio ele, né, se configura na paisagem de uma forma, né, natural, toda uma cadeia de eventos está associada a isso e todos esses processos, né, sustentam uma biologia do rio que só acontece por conta daquelas características que ele tem naturalmente. A partir do momento que a gente muda as características do rio, porque mudou o uso e ocupação do solo na sua bacia hidrográfica, então ele começa a trazer, né, começa a receber mais sedimento, começa a receber esgoto, eventualmente, começa a receber cargas difusas de origem agrícola, por exemplo, pelo uso de fertilizantes, pelo uso de pesticidas, né? Enfim, agrotóxicos diversos, esse rio vai sustentar uma outra condição biológica, porque, né, aquela condição que existia previamente não necessariamente suporta esse novo contexto. Então, tem uma questão, ecológica aí envolvida, né? Então, isso só ressalta para a gente a importância, né, do manejo adequado, da drenagem nas bacias hidrográficas, a importância da gente fazer o tratamento do escoamento, né, que a gente não despeje, as águas pluviais, né, com as galerias, sem nenhum controle do que vem junto, tanto as cargas poluentes, os sedimentos, etc. Então, isso, né, chama atenção para a gente, né, dessa necessidade do controle da drenagem nas áreas agrícolas e também do controle do uso e ocupação do solo, principalmente nas bacias com de elevado interesse ecológico, né, e também, nesse caso, turístico.